na sequência, nosso próximo palestrante, o professor André Strauss, também do MAI, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Ele tem formação em geologia, em arqueologia, mas se define como um bioarqueólogo, que é uma profissão aí que mistura, né, as ciências da genética, da biologia molecular, com a arqueologia e a antropologia. Ele é um dos coordenadores do LAI, que é o Laboratório de Arqueologia e Antropologia Ambiental e Evolutiva, da USP. É um dos pioneiros aí no estudo, na extração e no estudo de DNA antigo no Brasil, e é o responsável pela escavação da Lapa do Santo, que é um dos principais sítios arqueológicos do Brasil, das Américas e da região de Lagoa Santa, que a Jimena muito bem descreveu e mencionou para a gente aqui na narrativa dela. Tá? Então, André, os holofotes agora são seus. Obrigado pela presença. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar sobre o povoamento da América, sobre os primeiros brasileiros. Meu nome é André Strauss, eu sou bioarqueólogo do Museu de Arqueologia e Etnologia, e para complementar a fala da Jimena, que foi um pouco mais arqueológica, eu vou abordar aqui os aspectos antropológicos, né, desse tema, desse debate. Antropológicos no sentido da bioantropologia, né, da diversidade populacional e da origem dessas populações. É a área que tem as grandes hipóteses fabulosas das migrações transpacíficas, né, até a possibilidade da existência de espécies não sapiens na América. Hipóteses que, como vocês vão ver, ao longo do século passado foram sendo todas desencantadas, e os modelos que a gente tem hoje, na verdade, são mais pé no chão. Mas antes de começar, talvez valha a pena tentar contextualizar por que esse tema é tão importante e gera tantos debates ainda hoje. Que diferença que faz se o ser humano chegou a 10 mil anos atrás ou 15 mil anos atrás? E para entender isso, a gente precisa voltar lá para o século XVIII, para o século XIX, quando a origem do ser humano ainda era interpretada à luz, né, da Bíblia e dos paradigmas religiosos. E foi ao longo do século XIX que talvez um dos avanços mais importantes da ciência ocidental foi justamente desconstruir essa noção, né, a descoberta do tempo profundo. E a arqueologia e a paleontologia tiveram um papel fundamental nesse processo. Primeiro na Europa, né, quando a descoberta do Paleolítico convenceu os acadêmicos de que o ser humano tinha vivido, sim, em tempos pré-diluvianos, né, que o ser humano tinha visto as geleiras de Agassiz, convivido com os animais de Cuvier, né. Mas, além disso, né, na Europa se percebeu que o ser humano não era o único, não era a única espécie do gênero Homo. Ainda no século XIX se descobriu o Neandertal, no finzinho, né, do século XIX o Homo erectus. Então era um tempo de muitas descobertas, e o debate sobre o povoamento da América, que, num certo sentido, foi importado lá da Europa, com exceção dos trabalhos seminais do Peter Lunge, mas que eu não vou entrar aqui, também estavam envolvidos nisso. Para vocês terem uma ideia, em meados do século XIX, a gente não sabia nem direito onde o ser humano tinha surgido. O Darwin, que era britânico, achava que era na África. O Ernest Haeckel, que era alemão, achava que tinha sido no Sudeste Asiático, na Ásia. E o Florentino Ameghino, que era argentino, achava que tinha surgido o ser humano aonde? Na própria Argentina, né? O que, claro, hoje gera esse tipo de reação. Mas veja, na época era uma hipótese científica absolutamente crível. Tanto é assim que um personagem muito importante da nossa história, que é o tcheco radicado nos Estados Unidos, fundador da antropologia física norte-americana, um termo que agora caiu em desuso, mas que até pouco tempo atrás ainda se usava, ele resolveu pegar um navio, vir até La Plata para olhar com os próprios olhos os fósseis que o Ameghino tinha usado para fazer essa proposição. Em 1912, ele publica os resultados dessa análise, e, agradecendo enormemente a cordialidade argentina, ele é conclusivo em dizer que, em absoluto, não havia nenhuma evidência de que aqueles fósseis não fossem de Homo sapiens. E o Alois Hrdlicka se torna o grande opositor da ideia de uma profundidade muito grande da presença humana na América, particularmente no que diz respeito à existência de formas não humanas na América, né?
Eventualmente, o tema da antiguidade acaba sendo resolvido por uma descoberta fantástica e transformadora. Em 1926, próximo à cidade de Folsom, nos Estados Unidos, quando se descobre ossos de um tipo de bisão extinto associado com uma daquelas pontas que a Ximena mostrou para vocês. Então, não havia dúvida, o ser humano tinha, sim, vivido na era glacial na América. Mas a questão do Neandertal foi o beco sem saída. Nunca mais se voltou à ideia. Neandertal, estou falando aqui como, né, uma forma não sapiens na América. Mas o Hrdlicka tinha uma outra proposição na qual ele acreditava fortemente, de que todas as populações nativas americanas descendiam das populações do leste asiático, ecoando observações que remontam até o século XVI, com José de Acosta, né, que já pela comparação fisionômica das populações que habitavam os dois lados do Pacífico, acreditava que elas tinham uma proximidade, né, uma história compartilhada muito recente, né, o que o Hrdlicka chamava de homótipo americano. Muito bem, vamos dar um pulo agora, né, para a década de 50, de 60, com um antropólogo muito conhecido aqui no Brasil, que é o Paul Rivet. Paul Rivet, dentre as muitas coisas que fez, talvez tenha ficado mais conhecido pela sua hipótese de povoamento da América. Ele não discordava do Hrdlicka de que havia um componente francamente asiático na origem das populações nativas americanas, mas ele dizia que também devia existir um componente australomelanésico. Né? E mais do que isso, ele propunha que esse componente australomelanésico teria vindo para a América através de migrações transoceânicas, através do Pacífico. Né? Mais uma ideia fabulosa. E ele baseava isso tanto em observações etnográficas, de cultura material, né, linguísticas, mas também com base na comparação da morfologia craniana. Né? Então, linguisticamente, por exemplo, quando os europeus chegam na Polinésia, eles percebem que já estava presente lá a batata doce, que é um vegetal tipicamente sul-americano, made in South America, né? Domesticado e cultivado aqui. Mas, mais do que isso, chamou a atenção que a palavra utilizada para designar batata doce naquela região do mundo era virtualmente idêntica às palavras utilizadas nas regiões andinas. Né? Tinham várias linhas de evidência sugerindo essas conexões. Uma delas seria a morfologia craniana dos grupos antigos da América, uma observação que remonta aos trabalhos do Lund, né? Aquele naturalista dinamarquês que vem para o Brasil na primeira metade do século XIX e descobre, entre aspas, o potencial fossilífero da região de Lagoa Santa. E qual que é essa observação seminal? A de que os crânios de indivíduos antigos da América, né, aqui representados por essas miniaturas dos crânios de Lagoa Santa, teriam uma morfologia diferente dos grupos nativos americanos atuais. E mais do que isso, que esses crânios seriam muito parecidos com os das populações da Austrália e da Melanésia hoje. Né? Claro que essa ideia maravilhosa levou muitos pesquisadores para tentar comprovar, né, se ela de fato existia. Talvez o mais conhecido foi o explorador norueguês, o Thor Heyerdahl, né, que se jogou literalmente com uma jangada na costa pacífica americana para provar que era possível cruzar o Pacífico com métodos de navegação extremamente rudimentares. Né? Fascinante. Mas isso não prova nada. Né? Qual que seria o método ideal para a gente resolver essa questão? A genética, que, claro, na época do Paul Rivet ainda não estava disponível. Depois de décadas de estudos de genética de populações, né, que não conseguiam de jeito nenhum encontrar nenhum sinal de evidência desse contato transpacífico, finalmente, alguns anos atrás, né, isso foi identificado. Mas, para surpresa de todos, não foi um sinal genético da Polinésia, da Australomelanésia na América, mas foi um sinal da América na Polinésia. Então, hoje a gente tem comprovação, a gente tem certeza que, de fato, ocorreram migrações transpacíficas pré-coloniais, o que é fantástico, é fabuloso. Mas a gente também sabe muito bem que esses são processos tardios, não só pelos dados genéticos, mas por tudo que a gente aprendeu sobre o povoamento da Polinésia nas últimas décadas. A gente sabe que esses são eventos dos últimos 1.500 anos. Né? Então, é pré-colonial, mas é medieval na Europa. Em outras palavras, é fascinante, mas não tem nenhuma relação com o povoamento da América. Né? Por isso que eu falei que é uma espécie de história de desencanto. Pô, tinha Neandertal, não tem. Migração transpacífica, não, também não tem. Pô,
pessoal chato. Não. Né? Então, não vamos desistir. Talvez ainda tenha alguma coisa para a gente aprender com essas relações com a Austro-Melanésia. E isso nos traz a década de 90, quando o professor Walter Neves, aqui da Universidade de São Paulo, em parceria com seu colega argentino Héctor Pucciarelli, resolveram retomar essa questão, aplicando o que na época eram os métodos estatísticos mais sofisticados para testar se, de fato, os crânios, né, das populações antigas da América eram diferentes dos nativos americanos atuais. E, de fato, eles comprovam isso. Eles mostram que aquela observação, que remete, na verdade, até o século XIX, estava correta. E a verdade é que isso continua aceito, grosso modo, até os dias de hoje, com algumas qualificações que eu não vou ter tempo de detalhar. E é exatamente nesse período, né, que é preparada e publicizada a famosa reconstrução facial da Luzia, que foi feita de forma independente, né, não foi o Walter que fez, por um especialista britânico chamado Richard Neve, mas que foi uma coisa fantástica porque ela sintetiza de forma visual a hipótese do Walter. Eles estão basicamente dizendo assim, ó, os primeiros americanos, ou, bom, pelo menos os americanos de 10, 12 mil anos atrás, eles tinham essa cara. E todo mundo sabe que os nativos americanos não têm lá essa cara. Né? E qual que é a interpretação disso? Né? O Walter e o Pucciarelli propuseram um modelo dos dois componentes biológicos principais. Em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte, a diferença morfológica reflete uma diferença populacional. E essa diferença é tão grande que só pode ser explicada por duas levas migratórias vindo da Ásia. Uma primeira, mais antiga, que seriam os ancestrais da Luzia, e uma segunda, né, um pouco mais recente, que seriam os ancestrais das populações nativas americanas atuais. E aquela primeira leva, que deu origem à Luzia, teria desaparecido quase completamente. Mas nem todo mundo concordava com isso. Os colegas argentinos, por exemplo, de La Plata, né, eles acreditavam que era possível explicar essa diferença, esse padrão de diversidade morfológica com processos in situ de transformação, que nem aconteceu no leste da Ásia. Se você pegasse uma máquina do tempo e fosse, sei lá, para Pequim, há 30 mil anos atrás, você ia encontrar as populações que são os ancestrais diretos das populações que hoje vivem na China e na Mongólia. Mas eles iam ter uma cara muito mais parecida com a da Luzia do que com as das populações de hoje. Por quê? Porque essa era, vamos assim dizer, a cara comum durante o Pleistoceno. Então, as duas hipóteses são plausíveis. Como é que a gente resolve isso? Mais uma vez, se a gente está falando de análise de ancestralidade, a gente precisa olhar para o DNA. Né? Na verdade, o que a gente quer fazer aqui é um teste de paternidade de milhares de geração. Então, vamos ver o que o DNA nos conta sobre essa história. Primeiro, já lá desde o final da década de 80, os estudos de genética de populações dos grupos nativos americanos vivos, pós-contato, em comparação com as populações do resto do mundo. E essas análises elas confirmaram, eu diria, 4 coisas fundamentais. A primeira, just in case, né, só para dizer que não mencionamos, que não tinha nenhum Neandertal na América, ou seja, não tinha nenhuma linhagem não sapiens na América. Né? Nenhuma surpresa aí. A segunda confirmou a forte associação populacional entre as populações nativas americanas e as populações asiáticas, do leste asiático, né? Confirmando aquilo que o Hrdlicka já tinha proposto e que vinha, em grande medida, já desde o século XVI. Mas a terceira coisa, que talvez seja mais, né, importante, é que os dados genéticos mostraram que todas as populações nativas americanas atuais, com exceção de alguns grupos lá do Círculo Ártico, como os Esquimó e os Nadenê, todas essas populações compartilham um único ancestral comum na América. Em outras palavras, elas derivam de uma única população ancestral. Portanto, em contradição ao modelo dos dois componentes que o Walter havia proposto. E, além disso, o aspecto cronológico, usando uma técnica conhecida como relógio molecular, os geneticistas conseguem datar quando que essa população ancestral existiu. E essa data gira em torno, tem algumas incertezas, de 18, 20 mil anos atrás. E, portanto, ela é incompatível, ainda que eu vou qualificar um pouco essa afirmação, com as hipóteses de ocupação muito antiga da América, que nem a Ximena mencionou. Aquilo que eu chamo da hipótese do pré-clovizão, em contraposição ao pré-clovizinho. Eu falo isso porque, às vezes, você escuta alguns grupos falando assim, o paradigma Clovis caiu, né? Tá totalmente, todo mundo aceita as ocupações pré-Clovis. Sim, calma. É um parêntese que eu estou fazendo aqui. Só se for o pré-clovizinho, aqueles sítios de 15, 16 mil anos. Agora, pré-clovizão, que nem sítios de 130 mil anos, 100 mil anos, 50 mil anos, esses ainda seguem amplamente
não aceitos pela comunidade científica internacional, e os dados genéticos guardam relação com isso. Mas veja, os defensores das duas migrações, bem como os defensores do pré-clovizão, das ocupações muito antigas, de forma razoável, sempre disseram assim, olha, a gente não pode dar tanto peso para as análises genéticas, porque, afinal, elas estão sendo feitas com as populações que existem hoje. E essas populações, ao longo dos últimos 10 mil anos, devem ter perdido muita diversidade, e especialmente devido ao genocídio que segue a invasão europeia no século XVI. O que é um argumento absolutamente razoável. E como é que a gente consegue resolver, ou pelo menos melhorar isso? Extrair o DNA dos esqueletos antigos, extrair o DNA dos esqueletos dos povos de Luzia. Né? Essa é uma das ideias óbvias, né, que existem. A ideia é fácil, implementar é que é difícil. E foi só em 2018 que saíram os primeiros resultados das análises genéticas de esqueletos antigos da América, incluindo os esqueletos do sumidouro, que o Peter Lund escavou no século XIX, os esqueletos da Lapa do Santo, que estão aqui no nosso acervo da USP, e outros esqueletos antigos do Chile, dos Estados Unidos, de Belize. E os resultados foram absolutamente contundentes. Todos esses indivíduos, todas essas populações pertencem ao mesmo grupo originário dos grupos nativos americanos atuais. Em outras palavras, reforçam, né, de forma clara as conclusões que já tinham sido indicadas pelos estudos mais iniciais, lá na década de 90. Né? Então, os dados genéticos realmente parecem não capturar essa existência mais antiga. Claro, é preciso fazer duas ressalvas. A primeira, que a arqueogenética é um campo novo, e nada impede que amanhã a análise de um novo esqueleto, que nem foi descoberto ainda, né, identifique essa linhagem antiga, essa linhagem que conecte com populações, que volte a contar alguma história mais fabulosa. Não há dúvida nenhuma. Isso pode acontecer, mas ainda não aconteceu. E a segunda coisa é entender, né, que as análises genéticas não podem te provar que não existiu pessoas aqui há 30 mil anos atrás. Porque a gente fala assim, a população ancestral não pode ser mais antiga do que 18 mil anos. Certo, mas pode ter existido uma população de 30, 40 mil anos que não deixou descendente. Então, isso que os dados genéticos mostram. Se existiu essa população muito antiga, se existiu esse pré-clovizão, eles não deixaram descendente nenhum nas populações nativas americanas atuais. E aí cabe a cada um de nós pensar até que ponto é razoável assumir que isso aconteceu. Né? Eu, pessoalmente, ainda que é uma análise absolutamente subjetiva, tenho dificuldade para pensar um cenário como esse. O Homo sapiens, depois que sai da África, uns 50 mil anos atrás, é uma espécie de foguete. Onde eles chegam, depois de 1.000, 2.000 anos de um período inicial exploratório, eles se estabelecem, aumentam, né, demograficamente e têm uma visibilidade arqueológica enorme. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu na Oceania, isso aconteceu na Ásia, em todos os lugares. Né? Por que esses grupos chegariam na América, esse lugar, né, absolutamente abundante do ponto de ver recursos, diversidades de paisagem, e passariam dezenas de milhares de anos na margem da visibilidade arqueológica, né, com densidades demográficas baixíssimas? Que fase exploratória é essa que durou 50, 60 mil anos? Né? Eu, particularmente, acho muito estranho. Né? Mas, claro, cabe a cada um decidir. Ou, quem sabe, a gente volta para aquela ideia, né, do Ameghino ou do Harold Cook, só para não dizer que só o Ameghino propunha a origem do humano na América. Nos Estados Unidos, em 1922, um cara chamado Harold Cook publicou um artigo na Science, né, no qual ele descreveu alguns dentes que ele encontrou como sendo de um Homo erectus. Nesse caso, o Alice Hardlicka nem precisou mostrar que, no fundo, era Homo sapiens, porque descobriram que era uma espécie de porco. Né? E ele foi obrigado a fazer uma retratação na Science. Isso para dizer que isso acontece em todo lugar. E pode acontecer comigo amanhã, alguma coisa que eu falei. Né? A gente, né, o conto é interessante, mas assim, realmente não é o julgamento. Mas quem sabe? Eu acho que se de fato existiu Cerruti Mastodon, 130 mil anos tinha gente na América, eu pessoalmente acho que talvez não seja gente como a gente. Né? Talvez seja alguma forma arcaica do gênero Homo, o que seria maravilhoso. Né? Para nós, arqueólogos brasileiros, seria um sonho encontrar lá em Lagoa Santa um Neandertal. Imagina que coisa maravilhosa? Né? Isso seria fantástico. Mas, agora, né, voltando ao mundo real, o fato é que essa ideia das duas migrações e da antiguidade muito recuada da ocupação americana também são duas ideias maravilhosas, mas que também as análises recentes, no meu entender, vão mais para o desencanto, né, de mostrar que isso pode ter sido, mas é muito improvável.
Para terminar a minha fala, eu vou trazer... Você fala, pô, mas a genética só fica chato isso, né? Sempre fala, o pessoal vem com uma explicação, uma coisa mais hollywoodiana, transpacífico. Não. Mas a genética foi responsável, a antropologia molecular foi responsável pelo que eu considero a mais importante e revolucionária descoberta antropológica do século XXI. E essa história começa lá na Sibéria, próximo ao lago de Maltá, bem antes do último máximo glacial. Os geneticistas, lá da equipe de Copenhague, extraíram o DNA desse garoto, que chama Garoto de Maltá, um esqueleto de 24 mil anos que estava lá no meio da Sibéria, certo? Meio da idade do gelo. E tirou o DNA, a primeira coisa que você faz, compara com as populações do mundo hoje para ver o que acontece. E, normalmente, as populações atuais que mais se parecem com os indivíduos antigos são aquelas que habitam a região, a próxima região de onde esse esqueleto foi encontrado. No caso de Maltá, não podia ter sido mais diferente. Esse garoto, de 24 mil anos atrás, ele não tinha nenhuma conexão genética com os povos do leste asiático atual, com os povos que moram lá hoje. Sabe com quem eles são muito parecidos? Com as populações nativas americanas. E isso trouxe uma informação nova. Mostrou, e eu vou tentar rapidamente explicar, mas basicamente isso mostrou que a ancestralidade nativa americana, que sempre se pressupôs estar exclusivamente associada às populações do leste asiático, na verdade tinha um outro componente importante que nunca tinha sido antes descoberto. Isso não muda essa conexão, não muda essa ancestralidade com o leste asiático, mas hoje a gente sabe que ela corresponde a apenas 2/3 da ancestralidade média dos grupos nativos americanos. O outro 1/3 remete à população do garoto de Maltá. Você vai falar assim, e que população é essa desse garoto de 24 mil anos? Era uma grande população que existiu no norte da Sibéria entre o momento da saída do ser humano da África até o último máximo glacial. E ela desapareceu completamente da face da Terra. É uma das únicas grandes populações pleistocênicas não africanas do mundo que desaparece completamente da face da Terra. Porque durante o último máximo glacial, aquela região ficou muito fria, e esses caras tiveram que fugir. Inclusive, uma parte fugiu para o sul, em latitudes mais menores e climas mais amenos, mas uma parte desse grupo fugiu para o leste, inadvertidamente, caindo na Beríngia. E, no caminho, eles cruzaram com as populações dos ancestrais das populações que hoje vivem no leste da Ásia. E eles se encontraram nessa proporção de 1/3. E essa população recém-miscigenada, e inclusive é interessante que a gente consegue datar esse evento de miscigenação em 20 e poucos mil anos, que é uma evidência cronológica independente do relógio molecular, que também limita a ocupação da América do ponto de vista genético, dessas cronologias profundas, mas o fato, então, é que, por volta de 24 mil anos, essa população, que a gente chamava de Ancient North Siberians, que estão fugindo para leste do frio extremo, cruzam com as populações do leste asiático que estão subindo, se misturam na proporção de 1/2 e acabam meio que presas, isoladas na Beríngia, onde elas passam alguns milhares de anos, a gente não sabe se 1.000, 2.000, 3.000, mas o fato é que elas não podiam nem voltar para a Ásia, porque a situação ambiental era terrível, nem podiam avançar para a América, porque as paredes de gelo ainda estavam presentes. E é justamente nesse momento que se forja a identidade única das populações nativas americanas. E quando o gelo derrete, essa nova população, vamos dizer assim, recém-forjada, entra na América e rapidamente se expande por todo o continente. E é uma coisa interessante, porque a hipótese do Walter sempre enfatizou muito a dualidade, a diversidade biológica, populacional, fenotípica dos grupos americanos. E, por um lado, os dados genéticos mostram que entrou uma única população na América. Mas, por outro lado, agora a gente sabe que essa única população que entrou, na verdade, ela tinha acabado de ser formada a partir de 2 populações diferentes. Só que essa junção, esse duplo componente, esse ancestral das populações fundadoras da América, se juntaram ali no final do último máximo glacial. Então, a gente hoje conhece bem essa história. E só para finalizar, contar que a segunda população no mundo viva hoje, que tem alguma relação de ancestralidade oriunda dessa população que desapareceu do norte da Sibéria, são os europeus. Então, olha que interessante, existe
algum grau, ainda que baixo, de ancestralidade compartilhada entre os europeus e os nativos americanos que se explicam por essa origem compartilhada da população que desapareceu. Né? Então, até essas conexões que a gente nem imaginava que existiam, hoje a gente sabe, né, que são verdadeiras. Então, ao término da minha fala, fica claro que a gente tem mais perguntas do que respostas. Né? E a boa notícia, né, é que a arqueologia talvez esteja hoje vivendo uma das suas fases mais interessantes. A gente, né, tem as ciências arqueológicas, ao mesmo tempo a gente tem a arqueologia pós-colonial, e a gente consegue se integrar, né, muito bem, gerando uma arqueologia cientificamente rigorosa e socialmente atuante, o que eu acho fantástico. Né? Então, para terminar, eu queria deixar aqui um convite e fazer um anúncio. O convite é que vocês venham nos visitar no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. No momento, a gente tem uma exposição etnográfica de curadoria indígena, com a coordenação da professora Marília Xavier Cury. E ano que vem, a gente vai montar uma exposição sobre o povoamento da América no prédio da reitoria. E o anúncio é contar para vocês que agora a gente tem um projeto de extensão novo que chama Arqueologia em Miniatura, o acervo na palma da sua mão, onde, utilizando técnicas de digitalização, como microtomografia e scanners de superfície, e as novas impressoras 3D que têm alta resolução, a gente está gerando miniaturas de peças chaves do nosso acervo, que vão permitir que a gente leve, né, esse acervo aos estudantes, aos alunos, às escolas, ao público em geral, para que, né, eles conheçam cada vez mais os inúmeros temas da arqueologia brasileira. Com isso, eu agradeço a todos vocês e fico à disposição para a gente conversar um pouquinho mais. Obrigado.